Vocês estão vendo aí a projeção aí normal, né? Do livro? Sim. Uhum. Celular, normal aí, né? Tá normal. Na sexta-feira o negócio é osso, viu, meu cara? Porque eu tenho que sair 9h30 e tenho que entrar com vocês às 9h30. Eu saio do cursinho e vou emendo com vocês. O horário do ensino médio é diferente de vocês, pelo menos das aulas, né? Aí é tudo um colado no outro. Saio do segundo, vou para o cursinho, do cursinho eu vou com vocês emendando. Pessoal, então vamos terminar essa parte aqui. Tem alguns princípios também, né? Que a gente começou a falar na aula passada sobre meiose. Tem alguns princípios hoje. A prova hoje não tem especificamente, mas tem citações nas questões sobre meiose. Como a prova é emocionante em todos os setores hoje, tá? Principalmente, eu peço e reitero para vocês, são 6 questões por grupo, exatamente 6 questões por grupo, com um detalhe que você não pode esquecer. A justificativa é essencial. Não adianta apenas você encontrar a resposta na internet ou algo do gênero e marcar. Sem justificativa, vale muito pouco, tá? Lógico que vale alguma coisa, mas vale muito pouco você acertar apenas a alternativa. Agora, é claro, se você errar a alternativa e justificar ainda o que você errou, aí tá pó da rabiola, né, meu cara? Aí o negócio tá feio, tá? Então, nós falamos para vocês na aula passada sobre 2 tipos de divisão celular. Nós falamos para vocês a divisão mitótica, que é a divisão que a gente chama de equacional. Portanto, se atentem para esse detalhe, quando a gente fala de divisão equacional, significa que após a divisão você está aumentando, multiplicando o número daqueles indivíduos. Então, se eu tenho um indivíduo ali 2N, eu formo 2 indivíduos 2N, tá? A partir da mitose. Ah, Zé, se eu tenho, então, uma escoriação na minha pele, machuquei, feri a minha pele, o processo de regeneração celular que ocorre para repor aquela área lesionada, se for só na pele, no tecido epitelial, você consegue repor com células do mesmo tecido. Aí você tem essa regeneração, essa reposição, também através de mitose. Ah, se for um pouquinho mais fundo, pegou tecido muscular, aí a reposição é feita com tecido conjuntivo, por isso que fica a cicatriz. Se eu tenho tecido muscular, tecido nervoso, Zé, tive uma lesão, tá? Através do impacto, algo do gênero, tumoral, eu tive uma lesão no meu sistema nervoso, no meu cérebro. Então, os neurônios lesionados, guardem bem isso, os neurônios lesionados, tá? Não regeneram mais, certo? Por quê? Tanto a célula muscular quanto a célula nervosa passaram com um alto grau de diferenciação celular e, após passar por esse alto grau de diferenciação celular, eles perdem a capacidade de divisão mitótica. Ficam lá naquele estágio G0, não divide mais. Por isso, quando a gente fala que quando você tem lesões encefálicas, tá? Elas são irreparáveis. Inclusive, muitas lesões ou neurodegenerações, que eu comentei com vocês na aula passada, desencadeadas pelo uso de drogas. Então, quando a gente fala em células somáticas, são as células que você tem no seu corpo que são derivadas da fusão, tá? Cromossômica do seu pai e da sua mãe. Por isso que ela é 2N. N do pai, N da mãe. Ou seja, esse N está implícito. 23 cromossomos que você recebeu do pai e 23 cromossomos que você recebeu da mãe. Então, quando juntou, formou você. N com N, 2N, que é o ovo ou o zigoto, tá? Então, a partir dessa fusão, a partir do 2N, eu tenho, então, um indivíduo. E esse indivíduo é portador de células que a gente chama de células somáticas, que se multiplicam através do processo de mitose. Agora, além dessas células somáticas, no nosso corpo, nós vimos também que nós temos células germinativas, que são as células que sofrem um processo de divisão celular diferente. Então, toda vez, se você hoje, por exemplo, estiver lendo a sua prova, estiver diante de uma questão, falou sobre mitose, aí aparece o símbolo assim, ó, E, exclamação, ponto. O que é E, exclamação, Zé? E vem de equacional, vem da palavra da matemática, que você está multiplicando. Então, ó, E, equacional, exclamação, perpetuação, divisão. Então, a forma que você pode também indicar um processo mitótico ou a mitose é através da letra E, exclamação.
Toda vez que você vê essa letra E, exclamação, significa que é mitose. Mitose. Por quê? Houve uma multiplicação de células 2N que mantiveram a mesma que a gente chama ploidia. Formaram também duas células 2N. Se fossem células haploides, apenas um N, eles iriam formar duas células também haploides. Isso é mitose. E a meiose? A meiose é um pouquinho diferente. A meiose, o indivíduo ele vai passar por um processo de divisão que nós chamamos de divisão reducional. O que é divisão reducional? Eu começo com uma célula 2N, tá? Ao término do processo meiótico, eu vou ter a formação de 4 células N. Então, uma 2N, diploide, formam 4 células haploide, apenas N. Por isso que, se na prova de vocês estiverem lendo uma questão e aparecem lá, por exemplo, a expressão R, exclamação, R é de reducional. Reducional é a mesma coisa que meiose, tá? Então, vamos lá. E, exclamação, equacional. Divisão equacional. Mesma coisa que mitose. R, exclamação, divisão reducional. Sinônimo de meiose. Portanto, o único local que nós vimos, até eu mencionei para vocês na aula passada, que ocorre meiose no nosso corpo, tá? É nas células germinativas. Ou seja, no processo de fabricação do ovócito, que se for fecundado, torna-se óvulo, e posteriormente o ovo na mulher, tá? E do espermatozoide masculino. São os únicos processos que nós temos de divisão meiótica no nosso corpo, tá? Então, o homem, a princípio, na região do saco escrotal, ele tem os testículos, na parte interna dos testículos acontece o processo da gametogênese. E nesse processo de gametogênese, você tem a redução de uma célula 2N em 4 células N, através da meiose. E nessa meiose, qual é a prerrogativa fundamental dessa meiose? Formar os espermatozoides N, haploide. A mulher tem o mesmo princípio, ela tem uma célula 2N, e ao longo do processo do ciclo menstrual, na região do ovário, o ciclo da mulher é de 28 dias, na metade do ciclo menstrual, que é o período fértil da mulher, ela vai ovular, tá? Aí ela ovula. O que é ovulação? É a liberação do ovócito. Então, ela vai liberar do ovário o ovócito que sai do ovário. Na mulher está ligado aqui, ó, as tubas uterinas. Esse ovócito do ovário, ele cai na tuba uterina e fica aguardando se ele vai ou não ser fecundado. É mais ou menos no 14º dia, na metade do ciclo, tá? Até o 23º dia, ele é o período que ele tem ali, mais ou menos, para ser fecundado. Se ele for fecundado, a partir de relação sexual, a mulher fica grávida. Agora, o que acontece em todo ciclo menstrual, normalmente? A mulher não engravida, aí acontece o seguinte, a partir do 23º dia, a parede da membrana interna do útero, que a gente chama de endométrio, ela começa, então, a inchar. Por quê? Essa parede ela é toda vascularizada. E nesse inchaço da parede, como não houve fecundação, ela vai inchando, vai inchando, vai inchando, e ali os vasos sanguíneos vão se enchendo de sangue. Aí no 28º dia, falta oxigênio para a parede interna uterina, tá? Da menina, da mulher, etc. tal. E vai acontecer o quê? Como falta oxigênio, acontece um episódio que a gente chama de isquemia. E a isquemia leva à ruptura do endométrio, tá? Todo mês acontece isso. A cada 28 dias acontece isso com a menina. Aí você tem a ruptura do endométrio uterino, que é o tecido de dentro do útero, e com a ruptura, como aqueles vasos sanguíneos estavam cheios de sangue, aí você vai, então, perder aquele sangue que está ali no endométrio. Aí você vai menstruar, você vai ficar, em média, o correto é de 4 a 5 dias, tá? Perdendo aquele sangue que estava ali no endométrio. Então, você perde 4 a 5 dias,
E a partir do momento do primeiro sangramento que você tem, começa o novo ciclo menstrual. Aí no 14º dia, você está na metade do ciclo, você está no período fértil, o período que você pode engravidar com mais facilidade, ou que a mulher pode engravidar com mais facilidade, tá? Então a mulher está perdendo aquele sangue, zero. E se ela engravidar? Se ela engravidar, obviamente, aí vai aumentar o nível do hormônio progestação, que a gente chama de hormônio progesterona, progestação, tá? Ou hormônio para a gravidez. Com o aumento desse hormônio, não haverá ruptura do endométrio. Então, a mulher, se ela estiver grávida, ela não vai menstruar, tá? Porque toda a parte interna do útero dela vai ser preparado para o desenvolvimento do embrião do futuro feto, tá? Então, ó, a mulher, ela tem essa condição, só que a mulher também, através da meiose, ela vai produzir, tá? Esse ovócito apto para ser fecundado. Só que tem um detalhe. O homem, para cada célula 2N, quando ele sofre essa divisão reducional, ele fabrica 4 células viáveis haploides. Então, são 4 espermatozoides haploides. A mulher é diferente. A mulher, ela tem uma célula diploide que passa pela mesma divisão meiótica ou divisão reducional do homem e fabrica também 4 células haploides. Só que, dessas 4, apenas uma é fértil. As outras 3, que são os polócitos ou corpúsculos polares, que provavelmente vocês ouviram isso, talvez no ano passado, não sei, mas provavelmente vocês viram no 8º ano sobre as questões de diferenciação dos órgãos sexuais, alguma coisa assim. Vocês provavelmente já estudaram com a Lenise. Então, ó, provavelmente ela já deu essa informação para vocês, falou de ciclo menstrual, etc. Então, apenas um é fértil. Os outros 3, tá? Eles não são fecundados, que são os polócitos. Então, apenas um vai ficar grandão, vai desenvolver, etc, tal, que pode ser fecundado. Outra coisa que chama atenção também, quando a gente fala aqui das células germinativas, é a capacidade de produção. O homem, tecnicamente, cada vez que ele ejacula, a ejaculação, a liberação de espermatozoides durante uma relação sexual, tem mais ou menos, em média, 3,5 ml, tá, de espermatozoide. Pra você ter uma noção, um homem que ele é plenamente fértil, desses 3,5 ml que ele libera, ele tem cerca de 250 a 400 milhões de células germinativas que nós chamamos de espermatozoides, tá? Em cada ejaculação, ele libera 250 a 400 milhões. Agora, já a mulher, em cada ciclo menstrual, ela libera apenas um ovócito. Normalmente, ela libera apenas um ovócito. Ah, Zé, pode ter casos que a mulher tomou, por exemplo, anticoncepcional durante muito tempo, e quando ela parou para engravidar, ela para, aí ela tem uma superovulação? Pode. Aí pode descer 2, pode descer 3, pode descer 4 do mesmo, simultaneamente. Aí, se os 4 são fecundados durante a relação, ela pode ter quadrigêmeos. Só que são gêmeos fraternos, gêmeos diferentes. Porque são gêmeos de ovócitos distintos. Agora, ah, Zé, mas eu tenho na minha família, eu tenho gêmeos iguais. O que aconteceu com gêmeo igual? Ou gêmeos iguais? Ou gêmeos univitelinos? Ou gêmeos monozigóticos? O que está acontecendo? O mesmo óvulo foi fecundado por um único espermatozoide, só que na hora, no processo inicial de divisão desse ovo, na formação dos blastômeros, em vez desse ovo ir se dividindo e formando um ovo maior, ele se reparte. Então, você tem a repartição, tá? Em 2 blastômeros distintos, que ambos são o clone um do outro. São clones, porque vieram do mesmo ovo, tá? Obviamente tem que ser do mesmo sexo, né? Porque são clones. Então, ó, os 2 são idênticos. Aí são gêmeos univitelinos, que é diferente dos gêmeos fraternos, tá? Então, normalmente a mulher tem um único. Agora, pode descer mais no mesmo processo, tá? E tem famílias que têm heranças genéticas, que têm uma propensão maior de ter superovulação com mais facilidade, mesmo na supressão do anticoncepcional. Tá certo? Então, quando nós falamos em células germinativas, são as células que trabalham na região do testículo para formar espermatozoide e na região do ovário para formar o ovócito.
E mais um detalhe: o homem, tecnicamente, ele é viável até o final da vida. Ou seja, viável, que eu quero dizer, ele mantém a produção de espermatozoide até o final da vida. Então, o homem, ele não esgota essa capacidade. Agora, já a mulher, ela esgota a capacidade. Então, a mulher, já desde a fase da embriogênese, já começa a desenvolver todo o processo, tá, de gametogênese feminina, desde o início da gestação, na menina. No útero da mãe, já começa ali o preâmbulo, etc. Tal. Quando ela atinge lá a idade de 11 anos, 10, 11, 12 anos, ela vai ter, então, o que a gente chama de menarca. Ela tem um amadurecimento do ovário, a liberação dos folículos são amadurecidos, e ela começa, então, a liberar o folículo fértil, que ela pode engravidar. Só que aí tem um detalhe, e tem um problema também, tá? Quando ela está com os folículos tá, todos prontos, ela tem cerca de 150 mil folículos dentro de cada ovário. Só que toda vez que ela menstrua, ela libera um folículo, só que 1.000 folículos, eles desaparecem, eles são reabsorvidos, tá? Então, quer dizer que a mulher, em 12 meses, ela perde cerca de 12.000 folículos. Então, em cada ovário ela tem 150 mil, significa que a vida fértil dela, tá, é de 30 a 35 anos depois da menstruação. Algumas podem ir mais, outras podem ir um pouco menos. Por quê? Porque quando terminar esse saco de ovócitos dela, então, ó, terminou a quantidade de ovócitos que ela tem, então esgotou, Zé. Então, ela vai entrar numa outra fase, que é a fase de climatério ou menopausa, que a gente chama. Ela vai parar de menstruar porque esgotou o saco de ovócito, tá? Aí a mulher se torna infértil. Ela não pode engravidar mais pós-menopausa, porque não tem mais óvulo para e vai parar de menstruar. Ela não tem mais óvulo para descer, para ela ovular. Acabaram-se os óvulos. Que é uma idade que coincide aí em torno de 50 anos, tá? 50 e poucos anos, a mulher, ela entra nessa fase da menopausa. Então, pois pode falar. Mesmo apesar, depois dessa fase, existe algum relato de alguma mulher que conseguiu engravidar depois disso, ou realmente é impossível acontecer? Não, não é impossível, né? Porque, na verdade, em se tratando de medicina, em se tratando de biologia, sempre tem as exceções. É diferente de ciências exatas, né? Tem mulheres, pra você ter noção, menstruam em torno de 15 anos. Isso retarda depois lá na frente a menopausa, tá? Como retarda a menopausa, às vezes essa mulher, ela pode ainda manter-se fértil, que é uma exceção, mas pode acontecer, por 45 anos. Isso quer dizer que pode acontecer dessa mulher ainda liberar um ovócito aos 60 anos. E esse ovócito ser fecundado. Nossa, Zé, então, pode acontecer de uma mulher engravidar 58, 57, até 60, até, em alguns casos, até mais. Pode acontecer. Só que aí tem aquele problema que eu falei para vocês. Quanto maior a idade, menor a viabilidade, né? Do ovócito. Então, a tendência de ter doença genética, que vai cair na prova hoje de vocês, Turner, Klinefelter, Down, a tendência de que a criança nasça com esses problemas aí já aumenta bastante. Agora, dentro dessa situação ainda, vamos pegar o que as mulheres hoje fazem. Você vê muitas mulheres hoje próximos 50 grávidas, mas normalmente não é por processo natural. O que é processo natural? Que ela ovulou, tá? E teve aquele bebê. Não, é só apenas um processo de gestacional. O que ela fez? Quando ela estava mais jovem, ela estava lá com seus 38 anos, vou dar um exemplo, Ivete Sangalo. Ela estava lá com seus 38, tá? Antes dos 40, ela foi lá e congelou o seu óvulo, tá? O seu ovócito. Congelou. Ela aproveitou, retirou e congelou. Aí ela fez o quê? Guardou aquele ovócito. Aí ela resolveu engravidar. Aí fizeram, então, a fecundação in vitro de um ovócito dela que foi congelado lá atrás. Aí pegaram o espermatozoide do marido dela e fizeram a fecundação, tá? In vitro, em laboratório.
Aí, depois de fecundado, formou-se um embriãozinho, aí pegou esse embriãozinho, que é um embriãozinho derivado de um óvulo dela quando ela tinha 38 anos, e implantou no útero dela. Então, se ela é uma mulher fértil, ela tem capacidade de gerar esse embrião. Então, hoje é muito comum as pessoas, por causa do ritmo de trabalho, muitas vezes, não tem tempo, né, esse negócio de, não estou pensando em ter um filho mais na frente. É muito comum as mulheres engravidarem mais tardiamente. Agora, de forma espontânea, 40, 41, até 45. Agora, muitas vezes, essas mulheres que você vê que estão grávidas, mais velhas ainda, normalmente se engravidaram porque guardaram, tá, o óvulo, congelaram o óvulo e resolveram engravidar com 50. Isso também é possível, tá? Sem nenhum problema. Mas ainda respondendo a tua pergunta, é possível sim, é uma exceção, mas é possível sim a mulher, principalmente quando ela está parando lá o processo de menopausa, quando ela começa na menopausa, começa a restringir a menstruação. Aí, de repente, ela está com 52, 53 anos, tá? Ela está no meio da menopausa. O que acontece? Como a menstruação começa a tornar-se escassa, às vezes ela menstrua um mês, fica 2, 3 meses sem menstruar, só que menstrua de novo. Ela acha que terminou ali a menstruação dela, muitas vezes, e acha que ela pode parar de tomar anticoncepcional, não precisa tomar mais nada, tal. Aí, nesse intervalo, ela acaba que ovulando de novo. Aí ela é fecundada e ela entra em processo gestacional. Plenamente possível, tá? Só que não é o usual, mas pode acontecer. Aliás, tem filhos aí que você pega aí que os pais, às vezes acontece aí, né? Hoje, nos dias atuais, que os pais são bem idosos, né? Aí surge, às vezes tem a diferença entre o irmão e o caçula, tem diferença de 25 anos. Isso acontece. Aí você vai ver com os pais, o que aconteceu? Qual que é a resposta que eles dão? Escapou, né? Não estava programado, né? Acabou acontecendo. Mas pode acontecer sim, tá? E a tendência é acontecer cada vez mais. Por que a tendência é acontecer cada vez mais? Porque a tendência é que a medicina, né, principalmente a biotecnologia, ela avance muito nesse sentido, e ao avançar nesse sentido aí, você vai ter crianças aí de pais mais velhos mesmo, isso é natural que seja assim, tá? E o homem também, só para deixar claro, né, o homem também ele pode guardar o seu espermatozoide. Aliás, você tem, né, não só aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos e tal, você pode escolher. Eu vou engravidar futuramente, tá? Que tipo de pai que você quer? Eu quero um pai que tenha as características de uma pessoa negra. Beleza. Então, lá ele tem lá o espermatozoide de uma pessoa negra. Eu quero um pai que tenha as características de um alemão. Quero que ele tenha olhos claros, seja loiro, etc. Tal. Aí o cara lá do local que você vai fazer fertilização in vitro, tá? Ele vai te oferecer. Aqui eu quero um filho loiro, não sei o quê. Eu quero não sei, um japonês. Tem também. Tem para todos os gostos, tá? Então você vai chegar num ponto que a mulher, tipo assim, eu quero ter um filho. Aliás, já chegou nesse ponto, né? Só que eu não quero conhecer pai, não quero ter vínculo com o pai, eu quero o meu filho. Ela vai lá, paga no laboratório, o cara faz a fertilização para ela escolhe as características da criança, se ela quer. Por exemplo, esse cara aqui tem QI 150, esse aqui tem QI 90. Tem até esse negócio que é um problema que envolve bioética, tá? É outra discussão que envolve bioética. Mas eu quero ter um filho extremamente inteligente. Não quer dizer que vai puxar para o pai, né? Que vai ter esse QI igual ao do pai, mas a chance de ser mais inteligente é maior. Ela pode manipular o estilo de criança que ela quer ter, sem que haja judicialmente uma judicialização para que o pai vai assumir, porque ela está comprando o espermatozoide, tá? Da clínica. Ela está comprando. Então, isso, a tendência é cada vez mais acontecer, a mulher ela ter liberdade, ter vida. A mulher já tem isso muito hoje, tá? Ela ser autossustentável. Hoje não tem aquela coisa antiga da década dos anos, antes dos anos 2000 para trás, que a mulher era aquela coisa totalmente dependente do marido. Se faltasse o marido, acabava a fonte de renda. Não, hoje a maioria das mulheres hoje trabalham, tá? Tem a sua fonte de renda e não precisa de homem, digamos assim, ou de marido para viver, e muito menos para ter filho. Essa é a nova realidade que nós vivemos, né? Embora sempre é interessante que a criança seja criada com as figuras, né? Materna
e paterno juntos. Isso é interessante, mas não é o que acontece, não é a realidade atual. Tem muitos casais que não se dão bem e acabam se separando. Então, olha só, aqui você tem, então, ó, uma célula original, e nessa célula original você tem dois processos de meiose que eu comecei falando para vocês na aula passada. A meiose 1, você tem a divisão aqui, ó, reducional em duas células haploide, que era uma célula 2N, passa a ser duas células haploide, e durante a meiose 2, você vai ter a formação aqui, ó, cada célula aqui, a meiose 2 é como se fosse mitose, é uma divisão equacional. Você vai ter a multiplicação dessas células, igualzinho aconteceu na mitose. Então, tinha uma haploide, formaram-se duas haploides. Uma haploide, duas haploides, tá? E aqui, ó, vai falar assim, Zé, quais são as etapas? Chegamos aqui, eu acho, na aula passada. Você tem aqui, ó, o primeiro processo que a gente chama de prófase, a prófase 1 da meiose 1, só para citar aqui rapidamente, isso aqui eu já disse que nós vamos estudar extensamente o ano que vem, você vai ter aqui na prófase alguns detalhes interessantes. O que são esses nomes aí, Zé? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, tá? É proparoxíteno mesmo, tá? Porque aqui não colocou, porque o nome está no grego, e não colocou acento. Diplóteno. O que é isso aí para a gente entender? Bom, esses nomes, eles se referem à forma de visualização dos cromossomos, tá? Quando vocês estão visualizando qual tipo de compensação que você está visualizando durante a visualização dos cromossomos, tá? Então, nessa fase aqui, você tem aqui o leptóteno, você tem os cromossomos que estão, tá, condensados, e depois, ó, eles vão se apresentar aqui, ó, com centrossomos duplicados. Centrossomos, essa bolinha no centro aqui, ó, que permite, tá, a fusão entre dois cromossomos. Aí você tem o zigótono, tá? Quando eles começam aqui, ó, ficar emparelhados, um perto do outro aqui, ó, pares de cromossomos homólogos, tá? Aí você vai ter aqui um dos processos mais importantes para a vida, que eu já mencionei para vocês. São dois processos. O primeiro é a fotossíntese, que vai produzir o oxigênio que nós respiramos, e vai também, através da nossa respiração, liberar o CO2 que os vegetais precisam para a realização da fotossíntese, tá? Então, você vai ter aqui esse episódio aqui, que é o paquíteno, que é o segundo processo biológico mais importante do planeta, que nós chamamos de crossing over. O que é isso, Zé? Permutação. Exatamente aqui, ó, que ocorre as trocas. Por quê? Olha só aqui, ó. Durante a fabricação do espermatozoide ou do ovócito, você vai ter a troca ou a permuta de partes do cromossomo. Uma parte do cromossomo vermelhinho passa para o roxinho e vice-versa, tá? Durante esse processo que a gente chama de crossing over ou permutação. Para que serve isso? Serve para você aumentar a variabilidade genética. Então, embora você tenha partes do seu pai e partes da sua mãe, as suas células germinativas vão produzir partes, tá, que são exclusivas suas, que vão transferir características de forma exclusiva sua. Então, esse processo de troca de pedaços do cromossomo aqui, por assim dizer, de uma fita do cromossomo um para o outro, ocorre nessa fase de visualização durante a meiose 1, durante a prófase 1, que nós chamamos de paquíteno, tá? Ou crossing over, ou você vai ter aqui a permutação, tá? Aí você vai ter, depois da permutação, você vai ter essa fase aqui, que é o diplóteno, tá? O que vai acontecer? Você vai ter o início da separação desses cromossomos aqui, ó, que se juntaram, tá? Aí na diacenese, você vai ter, então, os cromossomos homólogos já separados dentro da célula germinativa. Então, nesse caso aqui, ó, essa separação, ela lembra sempre essa letra X aqui dos cromossomos, que a gente chama de quiasma, tá? Então, que é a letra X, quiasma. Então, aqui você vai vendo aqui as fases, ó. No início da prófase, você tem aqui a separação dos centrossomos e a duplicação dos centríolos, tá? Aí aqui, ó, na fase intermediária aqui, ó, você teve o pareamento dos cromossomos, eles formaram parezinhos, até que eles trocaram entre si, tá? Partes de cada cromossomo foram trocadas. Houve, então, aquilo que nós chamamos de permutação, ou troca, tá? Entre esses cromossomos. E depois que você teve essa troca, você vai ter aqui, ó, aqui dá para você ver, ó,
que parece que lembra uma letra X, tá vendo? Aqui durante a permutação. No início ele se aproximou aqui, ó. Depois você teve a permutação, aqui formou o quiasma. E aqui você tem os cromossomos já recombinados. Olha só, originalmente você tinha um azulzinho e você tinha um vermelhinho. Aqui trocaram, ó, trocaram as perninhas, ó. Aqui eu tenho agora um azulzinho com uma das perninhas vermelhas e um vermelhinho com uma das perninhas azuis. Isso que nós chamamos de permutação ou crossing over. Isso que nós chamamos, tá, de capacidade de garantir o que nós chamamos de variabilidade genética, que é a condição exclusiva de você gerar características sua para a sua descendência. Pode ser algumas características dos avós? Pode, mas tem algumas características que é sua, que é do seu cromossomo. Por quê? Esse seu cromossomo, ele desencadeou esse processo de crossing over, tá? Ou permuta, que vai produzir essas características. Depois desses cromossomos estarem, então, nessa condição aí, trocou pedacinho, trocou pedaços, e formaram cromossomos perfeitos, olha só o que acontece aqui, ó. Você vai ter a fase, então, da metáfase 1. O que acontece na fase da metáfase 1? Você tem esses fiozinhos aqui dentro da célula, que a gente chama de fuso mitótico, eles vão puxar esses cromossomos para a região central da célula. Nossa, que legal, Zé. Então, eles são puxados para a região central da célula. Essa região central é como se você pegasse o planeta Terra e virasse ele nesse sentido, na horizontal. É a região equatorial, tá? Onde estão os cromossomos. Então, nós chamamos isso aqui de placa equatorial. Tá vendo aqui, ó? Você tem essas cordinhas puxando cada cromossomo pelo seu centrômero, que é essa bolinha que ele tem aqui na posição central, está puxando ela para a região equatorial, para o ponto central. Aí, qual que é a fase que vem depois da metáfase, Zé? Depois da metáfase, vem a fase da anáfase. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Aqui você já tem, então, ó, a placa equatorial sendo formada, tá? Aqui, nesse caso, na mitose, e aqui, ó, a placa equatorial da meiose, com os cromossomos aqui, ó, juntinhos, tá? E olha só que legal. O que vai acontecer agora na anáfase 1, Zé? Cada cromossomo desse aqui que estava juntinho, ele vai ser puxado por essa cordinha que está aqui no fuso mitótico. Olha que legal. Ah, eu vou puxar a cordinha, Zé, ó, a cordinha está puxando para cá e para cá. Por quê? Porque essa célula aqui, ó, ela vai se dividir, ela vai rachar no meio, tá? E quando ela rachar no meio, ela vai formar duas células com a mesma quantidade de cromossomo. Então a cordinha puxa para cá, ó, jogou o laço, amarrou o centrômero, está puxando a cordinha. Então, está dividindo, olha só, esses cromossomos que estavam juntos aqui, ó, estavam juntinhos. Olha o que está acontecendo aqui com eles agora. Que estavam na placa equatorial, que se juntaram aqui na placa equatorial, eles estão dividindo. Aí vai esse vermelhinho para cá, esse vermelhinho para cá, durante a anáfase 1, e vai, mesma coisa, o roxinho vem para cá e o outro roxinho vem para cá. Aí você começa a divisão. Então, a anáfase, ela é caracterizada pela divisão dos cromossomos homólogos. Aí vai acontecer o que, Zé, com essa divisão dos cromossomos? Aí nós temos a última etapa, que é a telófase. Ô Zé, a telófase 1, ela compreende o quê? Vai ter, então, estrangulamento da membrana citoplasmática e a divisão da célula. Só que essa célula aqui, ó, ela vai ter 2 cromossomos, e essa célula aqui também, agora, ela tem 2 cromossomos, tá? Agora, o que aconteceu com essas células? Essas células, elas começaram com 4, Zé? Sim. Agora, cada uma delas agora reduziu o número de cromossomos pela metade. Ficou 2 e 2. Então, começou com 4, terminou com 2, com 2. Na mitose, não é assim. Na mitose, você começa com 4, termina com 4 e 4. Tá? Na meiose, que ocorre essa redução. Você começa com 4N, termina com 2 células, 2N. Certo? Aí, Zé, terminou, dividiu. Continua o processo? Continua. Só que o processo que vai continuar aqui agora é o processo que nós chamamos de meiose 2. Então, depois da repartição, que é a citocinese, que é a divisão da célula, nós vamos começar o processo da meiose 2, tá? No processo da meiose 2, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo muito semelhante ao processo da mitose, Zé. Ah, então, na meiose 2, eu tenho todas as etapas, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2? Tem. Qual que é o objetivo? O objetivo é eu pegar essas 2 células com 2 cromossomos que foram produzidos, tá?
durante a telófase 1 e dividir essas células aqui como se eu estivesse dividindo por mitose mesmo, tá? Dividir essas células ao longo dos processos aqui de prófase, aí vai começar igualzinho da mitose, metáfase, aí vai tudo para o equador da célula, tá? Vai tudo para o centro, anáfase, aí você vai ter então a divisão dos cromossomos homólogos, das cromátides irmãs, melhor dizendo, tá? Até eu formar aqui, ó, 4 células haploides a partir da telófase 2, tá? Então você vai ter a formação no fim de 4 células aqui, ó, haploides. Nossa, Zé, aí formam 4 células haploides. Sim. Aonde que a gente vê isso no nosso corpo? Foi aquilo que eu falei, tá aqui, ó, 4 células haploides. Aonde que a gente vê isso no nosso corpo? A gente vê isso no nosso corpo tanto na espermatogênese, tá? Quanto na ovogênese. Então, ó, na espermatogênese, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um testículo do homem, que está dentro do saco escrotal. Então, veja você, dentro desses testículos, você tem os canais que nós chamamos de canais seminíferos. Aí, o que acontece? Aonde são produzidos os espermatozoides? São produzidos aqui dentro, nesses canais seminíferos, através de divisão meiótica. É aqui dentro que acontece todas as etapas da meiose. Então, presta atenção aqui, ó. Esses espermatozoides são produzidos aqui, eles são armazenados nessa vesícula aqui, ó. Essa vesícula é conhecida como epidídimo. Ela vai se enchendo de espermatozoide, tá? E esse epidídimo está ligado aqui nesse canal deferente. E esse canal deferente, ele está ligado à próstata. A próstata, ela produz o líquido prostático, ou líquido, tá? Seminal, que é o líquido nutritivo que mantém o espermatozoide vivo dentro da mulher por até 3 dias, tá? Então, o espermatozoide, ele fica vivo dentro da mulher por até 3 dias. Por quê? Porque ele recebe da glândula de Cooper e da próstata o elemento nutritivo para manter esses gametas vivos. Então, quando o homem ejacula, ele ejacula, então, já esse espermatozoide com sêmen com material nutritivo. Tem o material nutritivo e tem os gametas, tá certo? Então, ó, aqui dentro do homem, o que estava acontecendo, Zé? Estava acontecendo o que nós chamamos de espermatogênese. Só para você dar uma olhadinha aqui, ó. Olha como é que é o processo de meiose no homem. Então, lá na região do saco escrotal do homem, olha o que está acontecendo, ó. Você tinha aqui as células germinativas, que são células 2N. A princípio, elas se multiplicaram por mitose, tá? No saco escrotal. Aí, ó, formou uma outra célula aqui, 2N. Essa célula aqui, ó, ela vai sofrer mitose, de novo, e vai formar 2 células 2N. Essas células 2N aqui são as células diploides, que nós chamamos de espermatogones. São as células que vão originar, posteriormente, os espermatozoides. Aí, cada célula dessa aqui, ó, ela começa a crescer. Cada espermatogônia, quando ela cresce, ela vai formar o que nós chamamos de espermatócito primário, 2N. Aí vai acontecer os 2 processos de meiose aqui que eu falei para vocês, ó. Na meiose 1, você tem uma divisão reducional, R exclamação. Você vai fabricar aqui, ó, 2, tá? Espermatócitos secundários. N era 2N, reduziu para N cada. E na meiose 2, que é o período de maturação, cada um desse aqui vai se duplicar na meiose 2 como se fosse mitose e vai formar, tá? N e N para cada N dividido. Então, N e N. Então, ao término, você tinha uma célula diploide que formaram 4 células haploides, que nós chamamos de espermátides, que ainda não são espermatozoide. Aí vai acontecer o que, Zé? Cada espermátide dessa aqui, ó, vai sofrer um processo que a gente chama de diferenciação celular ou espermiogênese, dentro da espermatogênese. Então, quando ela sofre, a espermátide sofre essa diferenciação celular, ela vai formar aqui os espermatozoides. Cada um deles aqui, ó, tem a cabecinha, o acrossomo, representado pelo complexo de Golgi, tem o pescocinho e tem a cauda. Essa cauda é para ele nadar, tá? Na tuba uterina, inclusive, em busca do óvulo da mulher liberado, tá? Então, você tem aqui a formação de 4 células haploides a partir de uma célula diploide durante a meiose 1 e durante a meiose 2. E a mulher, Zé? A mulher é um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo, tá?
Então, a mulher, você tem aqui, ó, aqui está, ó, o ovário. A mulher tem 2 ovários. Normalmente, cada mês, ela libera um ovócito por cada ovário. Então, libera um ovócito esse mês, no mês que vem, ela deve liberar desse mês. Tá? Deve liberar no próximo mês, tá? Então, vai intercalando normalmente, tá? Nem sempre. Então, o ovário aqui que vai produzir o ovócito que vai ficar disponível na tuba uterina, porque se ela tiver relação sexual, o homem ele vai ejacular, aí ao ejacular aqui dentro dessa região do canal vaginal, vai passar por esse esfíncterzinho aqui, ó, por isso que sai com pressão, para tentar atingir aqui, ó, para espirrar aqui dentro, tentar atingir a tuba uterina, para ir de encontro ao ovócito dela, que foi produzido na metade do ciclo menstrual, tá? Então, o que acontece com a mulher durante a menstruação? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você vai ver que é a meiose também. Só que tem uma diferençazinha aqui só, com relação à fertilidade. Então, a mesma coisa, ó, você tem as células germinativas, 2N, que vão formar aqui as ovogônias. Essas ovogônias aqui diploide, que cresceram, sofrem mitose, aí vai formar 2 ovogônias. Cada ovogônia dessa 2N vai crescer sem divisão celular, que é o período que a gente chama de período de crescimento. Quando ela cresce, ela torna-se apta a dividir-se por meiose. Então, na meiose 1, você tem a etapa reducional. Então, nessa etapa reducional aqui, ó, você vai ter 2 produções, tá, de indivíduos haploides, que nós chamamos de ovócito 2. É esse aqui, ó, que vai ser fecundado pela mulher. A mulher só produz o óvulo se esse ovócito for fecundado. Se uma mulher, por exemplo, nunca teve filhos, nunca teve uma gestação, quer dizer, ela teve gestação e perdeu, né? Não teve criança, mas já teve gestação. Se ela nunca teve gestação, ela nunca teve esse ovócito aqui, ó, fecundado, tá? Por isso que quanto mais velho ele vai ficando, por exemplo, a mulher está com 38 anos, então esse ovócito dela que já é velho. Então ela vai ter o primeiro filho com 38 anos, com 40 anos. Então a chance desse ovócito já estar inviável é maior. E a chance dessa criança ter algum problema genético também, tá? Então, alguma síndrome também se torna maior. Aí, ó, quando a mulher tem o primeiro filho, você vai ter a fecundação desse ovócito 2. Com a fecundação do ovócito 2, aí você vai ter a formação aqui do óvulo. Só forma o óvulo se houver a fecundação, tá? Aí, consequentemente, você vai ter a formação desses outros corpúsculos aqui, ó, que são os glóbulos polares ou polócito. Aqui até ele colocou, ó, só se completa se ocorrer a fecundação. Então, você vai ter a formação de 3 corpúsculos ou glóbulos que não são fecundados, tá vendo? No homem, os 3 aqui também formam espermatozoide. Na mulher, os 3 aqui não são fecundados. Então, para cada ovogônia da mulher, ela vai formar um único óvulo. Do homem, para cada espermatogônia, ele forma 4 espermátidos que formam 4 espermatozoides, tá? O homem, a fertilidade dele é de 1 para 4, da mulher é de 1 para 1. Para cada ovogônia, forma um óvulo após a fecundação, tá? Então, na mulher, você tem a meiose 1 e a meiose 2, aí vai falar um pouquinho aqui do ciclo menstrual, e o resto é tranquilo. Aí, dessa forma, a gente vai terminando aqui, tá? Essa parte do caderno 2, né? Então, na próxima aula, semana que vem, a gente já vai continuar a aula no caderno 3. Eu acho que na semana que vem já vai dar para começar o caderno 3 em todas as frentes. O caderno 3 é mais rápido, parece, né? São 3 aulas por frente, então é tranquilo. O caderno 4 também, eu acho que são só 3 aulas. A gente vai tocando, tranquilo, até dezembro, então a gente consegue terminar a matéria tranquilamente, beleza? Então, lembrando que para os, né, que vivem com o mundo na Lua, cabeça na Lua, né, nossa prova é 1h30, 13h30, vai ser disponibilizada para vocês, com detalhe, eu preciso, tá, da justificativa, tem questão aberta e tem questão fechada. Óbvio que questão aberta você vai justificar com a sua resposta. Eu preciso da justificativa em cada questão. Outra coisa, vou passar igual da outra vez. Vou passar em PDF mesmo,
Aí você pode abrir um documento no Word, se você quiser, tá? Para facilitar, para não ficar tendo que... Você pode abrir um documento no Word, colocar as respostas das suas questões. Ah, Zé, eu estou com a questão aqui, questão 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tenho 6 questões para eu resolver. Então, coloca no documento do Word, questão 15, a resposta apenas, letra X, letra E, justificativa embaixo. Questão 16, não precisa copiar a prova tudo de novo, não, tá? E depois, um único membro do grupo, da mesma forma, vai me mandar as respostas no e-mail que você já conhece. Simples assim, não vou responder dúvida durante a prova, tá? O procedimento é o mesmo, só estou dando essa sugestão de você usar o Word, que eu acho que é mais fácil. Muitas vezes você quer tirar a foto, não sei o que e tal, tá? Acaba complicando. Então, usa o Word, coloca a letra tal, justificativa, você digita, põe uma letra aí, pelo menos tamanho 12, né? Uma letra calibre 12, uma coisa assim, tá? E me manda as 6 questões com a letra e a justificativa, e vai ser fácil, espero eu, vocês não vão ter nenhum problema. Estou saindo porque outro professor já está vindo, né? Aguardo vocês exatamente